Oi, tudo bem? Essa aula ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! FUVEST 2021, primeira fase, a nossa quinta questão aí. 10 segundos para você pausar, eu já vou responder na sequência, uma questão aí que envolve vários conceitos de destilação. Certo. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, a diferença da temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Então, é uma separação com base na temperatura de ebulição, a gente já sabe isso. Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global, então, a questão ambiental está utilizando o termo destilação global. É utilizado para explicar a presença de compostos voláteis. O que é um composto volátil? É um composto que evapora fácil. Se ele evapora fácil, é volátil. Então, ele é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como pesticidas organoclorados, ou seja, eles são voláteis, em águas e gelos de regiões polares, ainda que esses compostos pesticidas nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Ou seja, eles estão explicando que tem pesticida no gelo e na água em região polar, que eles nunca foram, ninguém nunca levou eles para lá, por causa dessa destilação global. Com base no princípio da técnica de destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico? E aí? Então, isso aqui é o principal. Com base na técnica de destilação, como esse pesticida organoclorado, por causa dessa destilação global, foi parar na Antártica e no Ártico. Vamos ler as alternativas. Bom, a gente sabe o que é destilação. Os pesticidas, são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas. Então, se ele é destilado na água aquecida, ele vira vapor, vira gás. Esse gás vai ser levado pela corrente marinha para as regiões polares, onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões. Então, o que está errado aqui? A questão dele ser destilado e levado pela corrente marinha. Se ele fosse levado por correntes de vento, aí faria sentido. Ele destilou, ele é volátil, ele vira vapor, e aí uma corrente de vento leva ele para a região polar, onde ele se precipita como chuva devido às águas frias dessa região. Aí faria sentido, mas a corrente marítima não faz sentido. Vamos ler o B. Eles evaporam nas regiões mais quentes, faz sentido, e são levados pelas correntes atmosféricas, plim blim, para regiões mais frias, como os polos, beleza, onde se condensam e voltam para a superfície. A alternativa B tá legal, agora vamos eliminar as outras. Vamos ler a D aqui primeiro. Aí a gente já volta para C. Os pesticidas organoclorados destilados, beleza, vapor, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo, o que faz com que eles se acumulem na Antártica e no Ártico. Vamos supor que isso aqui seja verdade, mas não tem nada a ver. Como que ele foi parar lá? Ele foi parar lá porque ele gosta, ele tem eletroafinidade, não tem nada a ver. Então, essa questão da eletronegatividade não explica como ele foi parar, não explica a presença dele lá. Então, não é nem sei se isso é verdade ou não. Provavelmente não. Então, não explica, bom? C. Após destilados, esses pesticidas tornam-se resistentes à degradação. Beleza. Tá, então ele não se decompõe no ar, não se degrada, de forma que alcançam todo o planeta pela ação das correntes marinhas, inclusive as regiões polares. Ele realmente... Agora eu tô parando para pensar aqui, ó. Ele foi destilado, não se degradou e foi levado pela corrente marinha até a região polar. Isso explicaria ele estar presente na água da região polar. Mas como ele está presente no gelo? Ele foi parar na água e congelou. Mas é uma questão de destilação global. Aonde que ele ser levado pela corrente marinha explica o vapor, entende? Então ele até pode ser levado, agora eu estou parando para pensar, pela corrente marinha.
Ele pode ser levado pela corrente marinha. Só que você tem que pensar no processo de destilação, que é ele ir para a fase gasosa, na fase gasosa ser levado, pode até ser levado por corrente marinha, mas ele chega lá como gás e ele condensar na superfície da Antártica, na superfície do gelo, e aí formar lá numa região que a corrente marinha não chega, no gelo, formar, aí sim, gelo e água contaminadas com esses pesticidas organoclorados, causando essa poluição ambiental global. Então, assim, eu acho que assim, beleza, ele é resistente à degradação, mas ele foi parar lá no gelo, nessa superfície, por corrente marinha? Até pode ser, mas o conceito de destilação é o vapor e o vapor condensando, e ele não, a alternativa não dá a entender isso. Novamente, voltando aqui no A. Ele foi levado, foi destilado, se ele virou vapor, o vapor não vai ser levado por corrente marinha, vai ser levado por corrente atmosférica. Então, até agora é que dá mais sentido desse processo da mistura do composto do pesticida ir para o gás, ser levado pela corrente atmosférica, condensar devido ao frio das regiões polares e ir parar no gelo e parar na água em regiões que nem chega a corrente marinha, faz mais sentido. Vamos ler a E. Por serem hidrofílicos, o que é ser hidrofílico? Ter afinidade, ter filia, gostar de água, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta. Eles são condensados junto com a água quente das regiões quentes do planeta. Ou seja, vai chover junto com pesticida no Equador, por exemplo. E se precipitam nos polos juntamente com o gelo. Então, não faz muito sentido isso daqui, né? Ele foi parar no Ártico, porque ele chove... Porque quando chove no Equador, nas regiões quentes, nos trópicos, o pesticida tá junto, mas como ele foi parar no Ártico? Não explica, tudo bem? Então, a melhor coisa que explica é, eles evaporam nas regiões mais quentes. O que isso daqui é? Como se fosse o balão de destilação. No balão de destilação, o pesticida passa para o vapor. São levados por correntes atmosféricas para as regiões mais frias, né, que é todo aquele caminho da destilação parecido. Quando ele chega na região mais fria, é como se fosse o condensador. Lá, como se fosse um condensador, condensa o pesticida e ele volta para a superfície, condensa na superfície, e aí vai estar junto com o gelo, vai estar junto com a água, independente de corrente marinha, de degradação ou de eletronegatividade. Por isso, a alternativa B é a correta. Vamos ver aqui a taxa de acerto? Não é uma questão fácil, não é uma questão difícil, questão média com 55% de taxa de acerto, beleza? Qualquer coisa, deixa um comentário aí se achou alguma dúvida, alguma coisa que passou aí da minha resolução, beleza? Vamos pro próximo?